Na semana passada, nós começámos por falar acerca de ofensas. Dedicámos algum tempo falando sobre o que é ofensas, a maneira como nós podemos livrar-nos delas. E eu disse que hoje iria falar acerca de feridas. Penso noutros dias falar outro tema, porque quando nós começamos a estudar estas coisas, Deus, o Espírito Santo, começa a revelar-nos coisas de uma forma progressiva. E ontem falava a Ana e anteontem falava também, temos tido muitas conversas acerca da maneira como Deus tem estado a guiar a minha vida, a vida dela, no sentido do que é que falo, o que é que nós temos vindo a sentir, coisas estamos a combinar e está a nascer no meu coração e no dela, começarmos a fazer coisas juntos no sentido de tocar áreas que dentro da igreja muitas vezes são tabu. Muitas vezes dentro da igreja são tabu. Ainda há muita gente a encher as igrejas que não acredita na medicina, não acredita que há psiquiatras ou psicólogos que nos podem ajudar, que há coisas que a ciência tem que pode ajudar-nos. Nós queremos no Deus Todo-Poderoso, nós não queremos nisso sem Deus. Deus está no centro da nossa vida. Amém? Deus está no centro. Ele, principal, é nele que nós colocamos a nossa confiança. É nele que colocamos a nossa confiança. Daniel, ele faz parte das medicinas integrativas. Eu lembro-me que aqui há muitos anos estávamos os dois em Angola, com histórias muito interessantes, com o Vítor, não é? Em que eu paguei nos colarinhos a um polícia. E estávamos lá, e lembro-me que eu cheguei ao hotel D&D, acho que era assim que se chamava, o Daniel num quarto, eu noutro, e a gente... Eu não aguentava as minhas pernas. O Daniel disse, deita-te aí que eu vou cuidar de ti. Deitei-me na cama, ele pagou-me umas coisinhas assim pequenas, vinha descobrir que eram agulhas, pôs-me agulhas nas pernas e ao fim de pouco tempo eu estava valente. Acupuntura. Lembro-me de ter um pastor que se aproximou de mim, que tinha dor ciática muito grande. Ele não conseguia andar, passava dias na cama, já tinha ido a médicos, já tinha tomado comprimidos, já não sei quantas pessoas em fé oraram por ele, mas ele continuava com a dor ciática. E veio ter comigo a perguntar, porque ele vinha na igreja dele, diziam que a acupuntura era do diabo. Que era uma coisa do diabo. E todas as coisas que saíam fora do tradicional era tudo do diabo. E eu disse-lhe, e ele disse, o pastor acha, recomendaram-me a acupuntura, o pastor acha que é do diabo, será que isto são demónios, será que isto é não sei o quê? E eu disse, olha, vai, eu recomendo esta pessoa, vá fazer a acupuntura e no dia que chegar à presença de Deus, se ele fizer alguma pergunta acerca disso, meta na minha conta. Diga que fui eu que mandei ir, que é para ele perdoar esse assim, para meter na minha lista. A verdade é que o nosso irmão fez tratamento 2, 3 semanas e até hoje nunca mais sofreu. Então, eu não estou aqui a defender aquilo que é alternativo, pondo de lado o que é divino, porque também acredito que muita gente tem sido curada só pela oração. Amém? Nós impomos as mãos e as pessoas são curadas. E continuo a acreditar que o nosso Deus é o médico dos médicos. Mas também continuo a acreditar que há uma parte científica ou não, né, assim, que pode, de facto, também ajudar-nos. Na nossa vida, enquanto cristãos, eu já disse, com muita frequência, na igreja nós ficamos ofendidos. Hoje, as pessoas ofendem-se por tudo e por nada.
Estou ofendido, estou não sei o quê. E ofendem-se, às vezes andam à cabeçada um com o outro dentro da igreja e depois a igreja é uma porcaria, o pastor não sei o quê, e vão embora, abandonam, vão para outra igreja até encontrar outro casmurro que vão andar à cabeçada com ele para fazer faísca e depois saem daquela e vão para outra porque vão encontrar outro cabeça dura ou uma cabeça dura a quem dão cabeçadas assim. Eu vou dar devagarinho, dão cabeçadas com força, faz faísca, quase queima o cabelo. E nós andamos, saltitamos, porque estou ofendido, aquele ofendeu-me, aquele não sei o quê. E é verdade, a gente às vezes ofende-se. Certo? A gente às vezes fere-se. Às vezes a gente faz coisas más. Às vezes a gente faz coisas erradas. Mas quando a gente as faz, não é para a gente fugir. E quando muitas vezes essas coisas vêm ao de cima, é para a gente lidar com elas e tratá-las. Então, se alguém me ofende, eu não preciso deixar a igreja, ou culpar a igreja, ou culpar o irmão porque me ofendeu. Eu preciso curar e tratar daquilo que é ofensa. Como é que eu vou lidar com estas ofensas? Como é que eu vou lidar com as minhas feridas? Isto às vezes é tabu. É tabu porque muitas vezes a gente pensa que não há fundamento bíblico para estas coisas que às vezes se fala tanto lá fora. Mas a Bíblia está cheia de casos, e eu não vou prometer, porque a minha cabeça ontem à noite, a cabeça está cheia de coisas, estou a conter-me muito para não falar nada, a pedir a Deus qual deve ser a prioridade, o que é prioritário na minha vida e naquilo que eu vou fazer, do desejo de voltar cá abaixo, ando à procura das casas, ando a fazer tudo aquilo que está ao meu alcance. Mas não me mandem casas de 450 mil euros, porque eu não vou comprar nenhuma. Também não me mandem casas com 1.200 euros de renda, porque eu não vou alugar. Não façam nada disso. Eu quero bom, baratinho, pode ser pequeno. Só precisa ser jeitoso. Estar num sítio jeitoso, limpinho, né? E um sítio não seja de confusão. Isso a gente tem pedido a Deus. Amém? Sabes, Cristina, quando saí de lá na quinta-feira, né? Já não me lembro. Quarta-feira ou quinta. Andei mais de 1h30 em Palmela. Foi. E vi lá coisas lindas. Estive até dentro de uma loja. Mas, coisa à parte. Pedir a Deus, ter direção, há coisas que estão a bater no coração, há coisas que estou a estudar, toda uma parte emocional ligada à Bíblia. E está carradas e carradas de versículos e que nós precisamos enquadrar. Então, minha pergunta, quando começa a falar, já alguém te ofendeu? Está aqui alguém que já foi ofendido por alguém? Já? Deixa-me fazer a pergunta. Têm dificuldade em perdoar? Já tiveram dificuldade em perdoar? Não, eu perdoei logo. Mentirosos. Têm dificuldade em perdoar? Então, todos nós já fomos ofendidos. Todos nós temos tido dificuldade em perdoar quando somos ofendidos. Às vezes ficamos feridos com as ofensas? Sim? Elas são sempre visíveis ou às vezes as feridas escondem-se? Na maior parte das vezes, elas escondem-se. Ou seja, nós escondemos as feridas. Nós escondemos as feridas. Então, o início do tratamento para eu lidar com as feridas é eu reconhecer que tenho feridas dentro de mim, que elas existem.
Então é por aí que tudo começa. Eu tenho de reconhecer, houve ofensa, eu ofendi, fui ofendido, eu feri, já fui ferido. Então é reconhecer que essas feridas estão dentro de nós. E quando nós reconhecemos que a ferida está dentro de nós, nós damos o primeiro passo para ficar curado. Temos aqui uma médica que atende muita gente, muitos de nós estamos aqui, conhecemos a doutora Cristina, falamos com ela, ela ajuda muitos, é os remédios, essas coisas todas. Mas ela não ajuda ninguém, não se chega ao pé dela a dizer, olha, tenho um penarício, olha, tenho bicos de papagaio, estou com lombrigas. Lombriga é chato, não é? Estou com lombrigas, estou com dor no joelho, eu não consigo aguentar-me, tenho tonturas, dou-me o estômago. Então, nós reconhecemos que temos a dor, nós reconhecemos que temos a doença e depois nós vamos ter com a médica para ter a cura. Certo? Certo? Então, feridas precisam ser reconhecidas para que nós possamos lidar com elas. Como é que a gente sai? Como é que a gente soluciona? Eu creio que um dos principais mecanismos que nós temos disponíveis na nossa vida é lidar com o intuito de as suprimir da nossa vida. E isso deve começar por nós pedirmos a Deus para trazer revelação. E aqui vamos nós outra vez ter com o perdão. Vamos outra vez falar acerca de perdão, a importância do perdão na nossa vida. E muitas das feridas que nós temos, e agora vou dizer uma coisa que vou pedir aos irmãos para pensarem. E no final eu vou falar acerca disso. Muitas das feridas que nós temos são feridas resultantes das ofensas, feridas que nós vamos fazendo uns aos outros, feridas que nós às vezes fazemos em nós mesmos, mas há feridas que já vêm do útero. Pensa bem nisso. Há feridas que já vêm do útero. Aonde é que o pastor quer chegar? Já lá vou. Porque há muita gente doente hoje, porque já era doente ainda dentro da barriga da mãe, por causa daquilo que a mãe e o pai fizeram. E que depois se manifesta, porque todas as feridas ou doenças, elas na maior parte das vezes ficam associadas àquilo que é a parte emocional. E não adianta eu dizer, quer esconder. Nós cristãos escondemos. Aceitei Cristo Jesus, tudo se fez novo. É verdade, no teu espírito tudo se fez novo. És uma nova criatura. Mas emocionalmente ainda há muita coisa. Pensa, não vou ao outro. Só dar um exemplo, antes de chegar lá. Uma criança que toda a vida ouviu, desde pequenino, já não digo no outro, mas desde pequeno, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, sempre ouviu, tu não prestas, não vale nada, nunca mais vai ser nada, ninguém na vida, como é que ela vai crescer? Isso não tem importância, não tem importância, não tem importância, tem, porque o Espírito registra aquilo que a gente fala. Memórias são criadas, coisas são ouvidas. Então, há feridas que nós precisamos admitir. Isaías 53, versículo 5, Isaías 53, versículo 5, nós lemos esta passagem. Diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tenho aqui esta palavra transgressão, iniquidade. Domingo passado falámos um pouco da diferença destas coisas. O que é iniquidade? É desejo. O que é transgressão? É a aceitação do desejo com a vontade em fazer o que é pecado. Pecado é a consumação daquilo que é desejo. Então, nós falamos um pouco acerca disso, associado às ofensas, e a Bíblia diz que a iniquidade vai passando de geração em geração. Não sou eu que digo, é a Bíblia. A iniquidade vai passando de geração em geração. E nós nascemos de novo, mas ao nascermos de novo, no momento em que temos revelação, nós precisamos quebrar ou aniquilar ou destruir a iniquidade geracional. Ele é tal e qual o pai. Mas se a gente vir bem, é igual ao avô. E se não formos um bocadinho mais atrás, o bisavô também era assim. E o trisavô, eu vi, o meu avô falava como o trisavô, era assim. Isso vê-se em muitas coisas. Álcool, por exemplo. Uma coisa que muitas vezes vai passando de geração em geração. Eu quero parar, eu quero quebrar. É preciso parar e quebrar. Ontem com a Ana falávamos, ela está a seguir uma senhora no Instagram, Trisha qualquer coisa, que foi alcoólica, e ela diz, um alcoólico é alcoólico para todo o sempre. Portanto, ela, no dia em que quebrou a iniquidade geracional, tomou uma decisão, eu não bebo mais álcool, porque beber álcool para ela é uma doença. Eu bebo. O pastor João está a dizer para não beber. Não, eu bebo. Também bebo um copinho. Mas não bebo até ficar a ver 3 portas. Ou até ficar a baloiçar. Ou até não saber o que é que eu digo. Ou ir para a sanita vomitar e fazer figura de parvo. Então, todos nós temos domínio próprio em que nós podemos parar, principalmente se houve uma iniquidade na família ligada àquilo, então nós podemos quebrar em nossa vida. Então, aqui está a falar de que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Escutem bem, aqui tem 3 palavras. 3 palavras. É a palavra ferido, a palavra moído e a palavra açoite. Porque ele foi açoitado, ele foi ferido, ele foi maltratado. Então, o que é uma pessoa estar ferida? Ferida, num significado assim muito rápido, é alguém que foi furado de um lado até o outro. É uma lesão que muitas vezes rasga. Isso é o que os dicionários definem. É aquele que recebeu um ferimento, aquele que se magoou. No sentido figurado, ferido é alguém que está melindrado ou ofendido. Por isso nós dizemos, eu estou ferido, eu estou magoado. E usamos estas expressões em relação a nós, mesmo sendo crentes. Mesmo sendo filhos de Deus. Eu dizia a Ana no outro dia, assim, eu nunca mais digo, nunca mais disse, eu sou um pecador. Eu sei que isto faz muita gente ficar arrepiada. Não, nós todos somos pecadores. Não. No dia em que eu fiz Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, eu fui feito um filho de Deus. Enquanto filho de Deus, às vezes eu peco. Mas eu não sou um pecador. Eu sou um filho de Deus, que às vezes peca. Porque se tu és um pecador, tu estás a precisar de um Salvador. Se tu utilizas a expressão, eu estou magoado, eu estou ferido, então há uma ferida.
E Jesus veio por causa das tuas feridas também. Nós fomos moídos, a palavra foi moído. Moído significa moer, triturar, quebrar, ter um colapso. Esta é a expressão da palavra moído. Depois há a palavra açoite, ser fustigado, castigado, espancado, infligir dor ou sofrimento. E estas coisas acontecem na nossa vida enquanto filhos de Deus, através da maneira como nós comunicamos uns com os outros, a maneira como nós nos tratamos uns aos outros, a maneira como nós deixamos que estas coisas nos influenciem, e se nós não tratarmos, são feridas que ficam abertas dentro de nós e podem causar muito prejuízo. Então há alguma coisa que a gente tem de fazer, há alguma coisa que nós temos de lidar. E deixem-me dizer, eu gosto muito de cultos com celebração forte. Gosto de entrar na presença de Deus como no tabernáculo, nos seus atos, com louvor, com gratidão, caraças. Eu gosto mesmo disso. Gosto muito da celebração, gosto de ver o poder de Deus em operação, gosto de ver tudo isso, mas também gosto de ver Deus fazer cirurgias nos nossos corações, nos lugares de silêncio, nos lugares de intimidade, nos lugares onde nós permitimos que Ele vá lá dentro. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, dizia o salmista. Então é nesta cirurgia interior. Então, estas são as três palavras que estão, e normalmente os açoites, quando falamos de açoites, os açoites eram normalmente usados quando um homem ou mulher tinha um chicote na mão, na ponta do chicote havia pedaços de couro, ou nesses pedaços de couro havia pedaços de metal, pedaços de ouro, e diz que quando o açoite era desferido, aqueles pedaços de metal e de osso rasgavam a carne até fazer ferida, a ferida ficava aberta. Foi estes açoites que Jesus recebeu. Foi estes açoites que Jesus recebeu. Aquilo infligiu dor. Uma ferida já são coisas um bocado diferentes. São cortes, rasgos que a gente faz no tecido cutâneo, é uma escoriação, é perfuração que pode acontecer no nosso corpo por causa de uma mordida e vai causar sempre algum estrago, algum dano na nossa vida. E nós, escutem bem, muitas vezes as dificuldades da vida fazem com que nós sejamos feridos. Estávamos aqui a falar de finanças, estamos aqui a falar de bondade de Deus, da família, etc, etc, etc. Nós falámos disso há pouco. Mas quantas pessoas estão feridas por causa da área financeira? Estão feridas com o patrão? Porque não pagou não sei o quê. Foram feridas com não sei o quê, porque o A foi promovido e ele ficou na mesma posição. Quantos estão feridas dentro da casa? Então, antes de tudo o resto, ou de tudo mais, é de importância para mim, de importância para vocês, que nós sejamos capazes de tratar das nossas próprias feridas, tratar ou permitir que o Espírito Santo mexa no nosso interior, que o Espírito Santo nos cure, porque quando o Espírito Santo nos cura, nós somos capazes de relacionar melhor com a mulher ou com o marido, nós somos capazes de nos relacionar melhor com os nossos irmãos, nós somos capazes de não viver magoados com uma cara que parece que estamos a vida toda a chupar limão. E estamos sempre azedos. Ah, pastor, mas isso sabe, você não sabe o que é que ele me fez, você não sabe não sei o quê. No outro dia,
com o Ted estávamos a falar de uma situação e ele disse, as pessoas não sabem o que é que eu já sofri. E eu digo a mesma coisa. Ninguém sabe o que é que eu já sofri, porque eu não venho para aqui expor o que sofri, o que feriram, etc. Mas todos nós, ninguém sabe o que é que tu já sofreste. Ninguém sabe, a menos que tu tenhas contado qual é a tua história. E qual é a dor que foi causada. Agora é importante Solange, é importante Filomena, é importante São Adriano. Estou a dar nomes simplesmente ao calhas, porque estou a olhar para vocês. É importante que nós curemos isso, a fim de que o nosso relacionamento com as pessoas que nos feriram ou não, porque quando a gente é ferido, não significa, e cura, não significa que a gente tem de voltar lá atrás e eu mesmo. Às vezes esse é um engano. Não temos. É uma escolha, é uma decisão nossa. Então, nós temos isso na nossa vida. Então, temos dificuldade em lidar por causa das feridas, determinadas áreas na nossa vida, por causa das feridas. Essas feridas podem ter diferentes causas, podem ter efeitos completamente diferentes e nem sempre são necessariamente físicas. Muitas vezes as feridas que nós temos são emocionais, são traumáticas e muitas delas deixam cicatrizes demasiado longas ou cicatrizes duradouras. E eu estou a olhar para vocês, sei que vocês estão com atenção, sei que estão a olhar para mim com a vossa cara, não há sorrisos esboçados, não há. Também não preciso deles. E eu sei que vocês estão a ouvir-me, estão a processar a vossa própria experiência. Estão a processar. Agora pergunto, és filho de Deus? Tu és crente? És minha irmã em Cristo? Eu sou teu irmão? És irmão desse que está aí ao teu lado? És? Então porquê é que tu tens isso? Tu és filho de Deus, porquê é que tu tens isso? Porque há cicatrizes, há feridas que estão dentro de ti, processadas há muito tempo, se transformaram às vezes alguma coisa permanente registada na tua memória e que é difícil de largar a menos que tu deixas que o Espírito Santo e a sua palavra dentro de ti. Pode haver ajuda de pessoas, de um conselheiro, pode ser um psicólogo, pode ser alguém que pode ajudar-te a ver isso. Mas no fim, enquanto filhos de Deus, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, que é capaz de arrancar tudo, porque é capaz de discernir os nossos corações. Então nós falamos de milagres, nós falamos de poder de Deus. Mas muitas vezes nós queremos somente ver aquilo que é exterior, mas falamos de Ele primeiro nos curar a nós no nosso interior. Pastor, está a dizer que a gente vai andar a vida toda ferida? Espero que não. Mas à medida que o Espírito Santo vai revelando, e se houver coisas que o Espírito Santo vai revelando, que nós possamos ir lidando com essas coisas. Por isso eu há pouco dizia, há feridas que vêm desde o útero. Daqui a pouco vou dar-vos um exemplo, sem mencionar nomes, de uma experiência que eu tive com a esposa de um colega meu. Ela pastora também, ele pastor. Todos nós, numa reunião de pastores, nos dividimos em grupos, pessoas que não era marido e mulher, ou colegas conhecidos. O que é que nós fizemos? E posso mostrar e demonstrar. Isso acontece com vocês, acontece comigo. Acontece com muitos de nós. E nós precisamos, porque às vezes carregamos coisas em nós que precisam ser libertas. Deixem-me mostrar-vos os diferentes tipos de feridas. Vou começar pela escoriação.
O que é uma escoriação? É um desgaste por fricção. A gente faz escoriações quando cai a andar de bicicleta, muitas vezes. Ou triciclo, quando a gente cai, é uma escoriação. E muitas vezes, escutem-nos, muitas vezes a vida concede-nos alguns relacionamentos que são mais bem definidos como o ferro que aguça o ferro. E este é o tipo de relacionamento que, se nos for dada a opção, nós sempre procuraremos evitar. Porque nós não gostamos de até fazer assim, não, mas fica quente como tudo. Então, nós não gostamos, causa tensão, desacordo, é um roçar constante, não é uma ameaça à nossa vida. Uma ferida desta não é, em princípio, uma ameaça à nossa vida, mas é muito desconfortável. Amém? Outra ferida. Ferida perfurante ou puncultura. Perfurante, eu fui buscar esta foto de a malta nova hoje, malta nova e não só, que fura as orelhas. Né? E às vezes deita sangue. Certo? Falem lá comigo, agora podem falar. O que é uma ferida perfurante? É quando se fura de um lado e sai do outro. Então, é atravessado, deita algum sangue, então é uma ferida perfurante. Puncultura é aquela ferida em que ali passa de um lado ao outro, aqui não passa de um lado ao outro. Às vezes são coisas que são profundas, mas não passam para o outro lado. E aqui está alguma coisa que é importante nós lembrarmos. É que nesta ferida, a maior parte das vezes, há uma limpeza, há um cuidado, há porque sai de um lado para o outro, então não há uma hemorragia interna, não há alguma coisa que fica dentro e que começa a causar problema ou dor. Agora, quando eu fui, o domingo passado eu trazia o meu dedo aqui com um cartucho, porque fui à manicure, ela cortou. Claro, ela depois diz que não foi, que não fez nenhum bife. Provavelmente bife não, senão eu tinha comido. Mas fez na unha, cortou mal e 3 dias depois começou a inchar, branco, e tive de ir à médica lá em Aveiro para me levantar a unha. Doeu, levantou a unha, começou a espetar lá com uma coisa para todo o pus que estava dentro sair. Hoje, graças a Deus, não tenho pus, mas ainda me dói. Porque foi alguma coisa que aconteceu ferida, mas que não houve um derramar de sangue. Portanto, não se autolimpou. Foi alguma coisa que dentro causou um problema. Então, a ferida perfurante é uma coisa que atravessa só metade. Na primeira, na ferida que é perfurante, ela atravessa, há uma autolimpeza, há sangue que é vertido, não fica normalmente inflamação, precisamos só cuidar. E esta é a expressão que é usada em Isaías no capítulo 53. Limpa-se, é uma ferida que se limpa a si própria. Mas na ferida perfurante ou puncultura, é uma ferida que não tem a capacidade de se limpar a si mesmo. Uma ferida, agora escutem, uma ferida emocional perfurante é uma ferida que nos atravessa completamente, deixando-nos sentir ou ficar a sentir vazios. Essas são feridas. Sabem como é que vem? Um divórcio, uma traição,
uma morte. São feridas que perfuram e ficam a doer lá dentro. Até por tempo. A gente ora, a gente pede a Deus. A gente, porque a Teresa é uma querida, a gente diz: Teresa, impõe as tuas mãos sobre mim. Olha, faz oração. Olha lá no teu grupo, Camila e Migana. Ora lá por mim, porque aquilo dói para caraças, dói não sei o quê. Então é uma coisa que nos atravessa, é uma ferida que muitas vezes dói. E nós, como cristãos, muitas vezes a podemos ter. Mas aquela ferida que é uma punctura, é uma ferida, aquela travessa dói, nós podemos, ao fim de um tempo, ficar livre, curado, etc., apesar de, às vezes, levar tempo. Mas esta aqui, enquanto nós não lidarmos com a ferida ou com a ofensa, fica dentro de nós e só faz estragos. Começa a criar inflamação. Começa a criar pus, apesar da palavra não ser muito bonita. E começa a fazer, no sentido emocional e comportamental, que tu começas a espirrar para tudo quanto é sítio. A lançar pus para onde tu puderes. A lançar veneno para onde tu puderes. Porque furou, mas não ultrapassou, não saiu, não se limpou a si mesmo, ou foi limpo com a ajuda de alguém, mas ficou lá dentro e foi se desenvolvendo. E a Bíblia chama isso, nós desenvolvermos raízes de amargura dentro do nosso coração. E depois tem muito ensino na Bíblia acerca das raízes da amargura. Quando nós estávamos a falar, uma das coisas que a Bíblia diz lá em Provérbios é de que a raiz da amargura seca os ossos. Então, muitas doenças, às vezes, de artrites e artroses e mais isto e mais aquilo, é porque a raiz da amargura está dentro e falta de perdão também. Então seca o osso, seca as articulações. Os meus já não são assim tão novos, mas, poxa, eu gosto quando eu mexo. Às vezes as pessoas dizem: tu mexes bem. Eu digo: sim, alguns deles são meio tortos. Há um aqui que eu não sei o que é que lhe aconteceu, vou mostrar. Esse dedo. O que é que eu fiz aqui? Quando eu quero, vou lá. Mas eu faço, eu consigo fazer. Então eu fico contente porque eu faço isso. Consigo. Então, há coisas que eu posso fazer, apesar dos meus ossos já não serem tão direitinhos, etc., mas não há raiz de amargura, não há secura, e é uma coisa emocional e, ao mesmo tempo, espiritual que vai fazer com que isso aconteça. Então, muitas vezes, a manifestação de doenças físicas tem origem em doenças emocionais e coisas que nós não fomos capazes de tratar. Eu vou acelerar. Outra ferida é a dilaceração. É um ferimento que rasga ou dilacera. E muitas vezes nós já tivemos ferimentos que rasga. Parece que a carne se separa, certo? Se eu cortar aqui com um x-ato, se for levezinho, faço um rasgãozinho. Mas se eu for perfurar, vai abrir aqui um buracão. Uma carne do lado, carne do outro, está dilacerado. Na vida, dilacerar é essa ferida, esse ferimento que rasga. E toda a ferida emocional ocorre na nossa vida quando alguma coisa é rasgada.
quando alguém fala mal de ti de uma forma errada ou fala mal de mim, há uma ferida que dilacera, parece que abre cá dentro, rasga. E todos nós que estamos aqui já sofremos disso. Certo? Então, é uma ferida. Isto, muitas vezes, exige o quê? Pontos, tratamento, mas exige que sejam colocados alguns agrafos. Fiz a cirurgia à boca há 2 meses, mais ou menos. A semana passada fui lá, ele disse, está tudo fechadinho, tinha não sei quantos agrafos aqui, e os agrafos ajudaram a fechar a ferida que estava aberta. Então, emocionalmente, se o corte é suficientemente grande, vai requerer pontos. E emocionalmente, quando te cortam, quando te ferem, talvez tenhas de passar por uma estação de solidão, afastado do relacionamento, para que tu possas ter o descanso que tu precisas. E poderes curar. Poderes curar. Ah, pastor, hoje vem para aqui dar aulas de medicina. Não, isso é a Cristina. Hoje vem dar aulas da alma, da cura da alma, daquilo que perfura, daquilo que nós precisamos curar, daquilo que nós precisamos tratar cá dentro. Quando o fazemos, irmãos e irmãs, eu garanto-vos que a nossa igreja, ou qualquer igreja que o faça, fica mais e mais saudável. Mais e mais saudável. Outra ferida é a fratura. Fratura. Obriga-nos a usar gesso, porque rachou, pode ficar em pedaços ou não, mas torna inutilizável, torna ineficaz por um certo período. E a fratura emocional muitas vezes obriga a um período de imobilização seguido de uma terapia relacional antes de uma nova ligação. É o que acontece aqui emocionalmente. Às vezes nós precisamos parar, às vezes nós precisamos separar, às vezes nós precisamos ir a Deus, às vezes nós precisamos dizer, oh Deus, ajuda, e precisamos de alguma terapia. Dizer, Deus, ei, cura aqui. Volto outra vez a dizer, nós não somos, nenhum de nós está aqui é perfeito. Todos nós fazemos porcaria. Mas todos nós precisamos passar por esses processos. Não é? Porque esta ferida, estas fraturas acontecem. Acontecem na nossa vida enquanto crentes. Vamos para a frente. Pisadura. A pisadura, este é comum. Eu agora estive de férias, vou contar um segredo. A Ana já está atrapalhada, né? Mas vocês já me conhecem. Ela fica atrapalhada, vocês já me conhecem. Agora estive de férias e fomos a uma praia que nas fotografias eram muito lindas. Uma maravilha, as praias. Nas fotografias, quando fazem a divulgação das férias, não há lixo, nunca há nada, está tudo muito bonito. E a gente foi àquela praia, e era uma praia, não era, para minha surpresa, não é? Era uma praia que desde que a gente chegava até chegar ao mar, era só calhaus. Mas calhaus assim. E calhaus assim, e calhaus daqueles todos espetados, pareciam aquelas coisas de xisto. E eu comecei a olhar para aquilo e comecei a pensar, ter de andar 300 metros em cima destes calhaus para ir para a praia. A água pode ser muito boa, mas acho que a mim não me vê. Mas é muito clarinha. Quero lá se tramo. Portinha da Rábida também tem água muito clarinha. É muito fria, mas não é tão quente. Mas eu dei uns mergulhos numa água quente que era castanha. E senti-me porreiro na mesma. Gostei, fui à praia, estive ali de molho quase 1 hora.
naquela, ficar. E pensei, onde é que há? Procurei ver se havia pessoas com toalha. Havia lá um casal de idade que levou 2 cadeirinhas e um chapéu conseguiu espetar no meio das pedras. De resto, ninguém tinha nada. E eu pensei, ok, vai tomar banho, vai para a praia, porque gosta, e fica lá 3 horas se for preciso. E eu pensei, vou procurar deitar-me. E ajeitei umas pedras, pus uma mais alta, que é para ficar aqui a dar apoio, e fiz outra ainda mais alta para eu encostar a cabeça. E estar ao sol. Estou queimadinho. Aqui a perna está bem morena. E deitei-me ali, e tive um tempo. E até adormeci naquelas pedras, fiquei ali deitado. 2 dias depois, quando eu saio da casa de banho, de tomar banho, a Ana virou-se para mim e diz assim, já viste as nódoas negras que tu tens aí? Onde é que tu fizeste as nódoas negras? Onde é que tu andaste para ter nódoas negras? Onde é que tu bateste para ter nódoas negras? Eu disse assim, hã? Não era aí aonde? A ver, olha aqui. Eu disse, foram as pedras. Porque de vez em quando, para procurar posição, eu rolava e fiz 2 nódoas negras. Estas nódoas negras ferem, doem, não houve fratura, não rasgou nada, mas as nódoas negras, estas pisaduras doem. As pisaduras emocionais, muitas vezes também doem, são lentas de curar, a gente põe irodoide, a gente põe outros cremes, a gente segue aquelas coisas todas que a medicina nos diz para fazer, mas são coisas que são processos que muitas vezes nós temos de passar no sentido emocional para que Deus possa corrigir o nosso caráter. São coisas que são nódoas negras. Demora a passar, a gente põe pomada, mas às vezes esse é o processo que Deus utiliza para corrigir o meu caráter, corrigir o teu caráter, e nós precisamos disso. Nós precisamos dessa correção, desse cuidado. E ela cura-se, as pisaduras curam-se, sabem como? Elas curam-se com o passar do tempo e com a remoção do passado. Se eu não voltar a sentar em cima daquelas pedras, garanto-vos que não vou ter nódoas negras no rabo. Certo? E o tempo. Há 2 dias, ainda tenho nódoa negra, ela disse, ainda tens. Então ainda tem para aqui uma nódoa negra. Não vou mostrar, mas ainda tenho. Vai demorar a passar. Dura. Quando eu carrego aqui, olha, se eu carregar aqui, dói-me. Se eu carregar aqui, dói-me. Dói-me. Mas o tempo vai tirar a pisadura, assim espero, e passar do tempo vai ajudar também. Então, estamos a falar de feridas que são físicas, e primeiro natural, depois espiritual. Então há uma parte que é física, mas que se manifesta depois em todo um aspecto emocional e até espiritual na nossa vida. E há pouco eu dizia, e quero terminar, ou partir para a conclusão, há pouco eu dizia que há feridas que são provenientes do útero já, ou são provenientes dos primeiros dias de nascimento. Eu tive o processo de tentativa de adoção da Rossana. Veio para nós com 26 meses.
Minha irmã Isabel e muitos dos que estão aqui sabem tudo aquilo que a gente fez. Processo para adoção, cuidado, colégios, psicólogos, etc, etc, etc. Mas há coisas que estão lá gravadas. E ela tinha 2 anos de idade quando levámos uma psicóloga. E ela conseguia fazer desenhos desde o tempo do nascimento, em que a mãe estava deitada na cama com o homem. Ela estava no chão e na barriga dela ela desenhava, tinha furos. E a gente perguntou, o que é isso aí? A psicóloga perguntou, o que é isso? Minha mãe queimava-me com cigarro, 2 anos e tal, ela dizia, minha mãe queimava-me com cigarro. O que é esse salto na cabeça? Levei muita pancada na cabeça. Então, há coisas que são feridas. Ainda hoje, a Rosana sofre problemas das feridas. Já tentámos ajudar a mãe, recentemente andamos em cima, mas a Rosana desapareceu de repente. O bebê desapareceu. A gente não sabe onde ela está, liga à mãe, procuro, ninguém sabe onde está e a mãe nem tão pouco responde. Mãe e filha precisam de cura. Certo? Vem do útero. Rejeição. Vem do útero. Feridas de dificuldade de autoaceitação, vem do útero, feridas na vida de uma pessoa, quando, por exemplo, um pai ou mãe com muita pouca sabedoria são capazes de chegar a um filho com 1 ou 2 anos de idade e dizer, olha, quando tu estavas para nascer, o teu pai não queria que tu nascesses. O teu pai queria que eu abortasse. E eu pensei muitas vezes abortar-te. Mas não te abortei. Mas foi capaz de ser dito à criança. E agora eu vou mais profundo. Pode nunca ter sido dito, mas aquilo que pai e mãe viveram emocionalmente enquanto a criança estava a ser gerada, vocês pensam que não faz nada, mas faz, passa. Porque as emoções são transmitidas, certo? As emoções são transmitidas. Estou a dizer isso para condenar alguém? Não, 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 não. Estamos aqui para curar. É mesmo para curar. Porque às vezes é rejeição, às vezes não é cuidado, às vezes eu conheci alguém que não dormia, alguém que sofria muito só porque era rejeitado. Nunca foi dito nada, mas se a mãe não desejar um filho, dizer eu não quero, isso vai passando para a própria criança. Agora uma coisa mais profunda. No outro dia estava a falar com uma irmã que tirou um curso de estudo bíblico e está a estudar um pouco de algumas áreas, a Ana Fernandes, e falava um pouquinho com ela e ela dizia, João, isso é possível, isso é possível. E fui à procura e para ler, estudar um pouquinho. Quando uma mulher aborta, ok, está grávida, aborta, vem outro, aborta, vem outro e nasce. Ela diz, por mais incrível que pareça, aquela criança nunca se vai sentir como o primeiro, mas é o terceiro. Até porque os pais têm muitas vezes o cuidado em lembrar que antes de tu nasceres, tu és muito especial, antes de tu nasceres, houve 2 que não nasceram. Mas estas coisas às vezes provocam no interior, e falem com pessoas. Se calhar temos alguns sentados aqui. Se calhar temos alguns sentados. Se calhar temos aqui alguns que precisam, há alguma coisa que o Espírito Santo precisa fazer em mim. Há alguma coisa que o Espírito Santo tem trazido de cura. Porque estas coisas, estas feridas, não podem ficar
dentro de nós. E aqui está a história, e com ela creio que eu vou terminar. Naquele exercício que nós pastores estávamos a fazer, calhou-me a esposa de um pastor, ela é da Espanha, uma mulher, temente a Deus, uma intercessora do Caneco, e ela disse, eu vou contar-lhe uma coisa que eu nunca contei a ninguém. E eu disse, ei, quer mesmo contar? Ela disse, sim, quero. Sinto confiança para poder contar. E ela começou a abrir um pouco da vida dela, não se lembrava nada da infância, não se lembrava nada, tinha feridas, memória do pai e da mãe, das coisas mais desastrosas, e ela disse-me, ajuda-me, eu preciso de ajuda, eu quero viver livre disto, eu quero pelo menos ter uma ou outra memória da minha infância, eu quero ser curada. E nós sentámos os dois, ela estava de um lado da mesa, eu do outro lado da mesa, o marido dela com outra pessoa, outras pessoas estavam juntas, e eu disse, vamos fazer uma oração. Ela disse, ok, vamos. E como ela é pentecostal, eu pentecostal, orámos em línguas. E dissemos, Espírito Santo vem ajudar-nos. Revela o que é que ela precisa. E de repente, foi como que uma visão em que o Espírito Santo nos levou à parte de baixo de um elevador. E ela diz que foi até o ponto zero. E pela primeira vez na vida, ela sentiu as emoções da mãe em relação a ela, quando nasceu. Eu disse, ok, então se estamos no fundo de um prédio, num elevador, okay, vamos andando, né? A gente não vai ficar aqui no fundo do prédio, a gente vai subindo. Carrego, peço ao Espírito Santo, o que é que... Espírito Santo, traz, eu preciso de cura, eu sinto-me abandonada, eu sinto que não sou querida, não me sinto amada pelos pais, eu não tenho relação com o pai, com a mãe, não tenho nada. Espírito Santo, ajuda-me. E eu disse, carrega. Agora estamos no elevador, entramos no elevador, carrego no botão que corresponde à sua idade. E acho que ela carregou no 2 ou no 3. E quando chegámos ao terceiro andar, eu disse, o que é que está a sentir? E ela disse, agora coisa. E foi contando as várias fases da idade dela. Houve uma, 8 ou 9 anos, ela fartou-se de chorar. Chorou. E eu disse, mas está a chorar? Deixei chorar. Está a chorar por quê? E ela disse, porque eu estou a ver-me agora. Eu não me lembrava disso. Mas eu estou sozinha no quarto, sentada numa cadeira de castigo posta pela minha mãe, pelo meu pai, a ouvir palavras do meu pai e da minha mãe, a chamar-me toda a sorte de nomes desprezíveis, e eu estou ali, estive horas trancadas naquele quarto. Hoje eu compreendo toda a solidão que eu tenho vivido. E nós oramos, ok, então, falar àquela criança de 9 anos, ei, tu não estás sozinha. Tu não estás sozinha, tu és alguém que pode ser curada, tu és amada, tua mãe te ama, teu pai te ama, Deus é contigo. Há um amor que ultrapassa o amor do teu pai e da tua mãe, é o amor de Deus. E a pessoa, aquela irmã, começou, até que parou nos 20 ou 21 anos, porque ela depois casou e ela terminou. Eu disse, eu sinto-me livre. Ainda hoje serve em Espanha com o marido, não vou dizer a cidade, mas está lá servindo a Deus, e ela diz, estou livre. Eu estou livre. Então há coisas, irmãos e irmãs, que às vezes vêm, somos filhos, eu não quero que os irmãos me interpretem mal. Não estou aqui a ser psicólogo, estou aqui a ser ministro do Evangelho, a dizer-vos que Deus é cura total para o homem total. E se há coisas que a gente carrega, às vezes apercebendo-se ou não apercebendo-se, se há coisas que a gente carrega,
nós precisamos de cura. Amém? Mesmo que isso nós tenhamos de ir lá atrás. Não é fazer regressão, porque eu nem tão pouco acredito na regressão, mas é nós passarmos por esse processo. E termino com isto, processo de cura. O slide que vem a seguir. Pode pôr à frente, se faz favor. Como é que a gente faz? O processo de cura, o slide a seguir, começa com a confissão. Eu sou curado, principalmente se ofendo alguém, se firo alguém, e essas feridas vão acontecendo, e eu quero estar bem, agora relacionamentos, volto numa outra direção, a confissão, e quando nós confessamos, nós dizemos a mesma coisa que Deus, e está lá escrito, o que vem no versículo a seguir, aquele que não conheceu o pecado de João 1,9, se eu não estou em erro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Confessamos, Ele perdoa. Segundo, no processo, reconciliação. A reconciliação leva-nos a fazer diferente. Mas não é só um que faz diferente, são os dois. Um e o outro têm de fazer diferente. A gente confessa e a gente reconcilia. Quando reconciliamos, os dois vamos fazer diferente. O que é que a palavra de Deus nos diz? Podem baixar, se faz favor, Renata. 2 Coríntios diz, e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens o seu pecado, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. A nossa reconciliação com Deus e a nossa reconciliação com as outras pessoas. Então, são necessárias duas partes para que este processo possa acontecer e laços de paz possam ser estabelecidos. No primeiro, é a iniciativa de um. Aqui é necessário os dois estarem ligados. Paulo disse em Romanos, se for possível, tenham paz com toda a gente. Se é possível, tenham paz com toda a gente. Estabeleçam laços de paz. E agora lembro o que eu disse a semana passada. O maior impedimento para isto, sabem qual é? A gente pensar que está certo. Quando a gente pensa que está certo, que nós estamos certos e os outros todos estão errados, é muito difícil partirmos para a reconciliação. Terceira, restituição. Restituir significa literalmente reembolsar, dar de volta para completar. Isto é muito profundo, eu não tenho tempo de avançar, mas em Êxodo 2, 22, versículo 1 a 5, diz assim, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e for ferido de modo que morra, o que o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. O ladrão fará restituição total, mas se não tiver com que pagar, será vendido pelo seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer passar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer do campo do outro, melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, irá restituir. Eu sei que isto tem a ver com lei, mas tem a ver com princípios que são espirituais e que é importante a gente aplicar na nossa vida, porque na vida cristã, ou na nossa vida enquanto filhos de Deus, às vezes até não é difícil a gente pedir perdão.
certo? Às vezes até não é difícil. Peço perdão. Às vezes até não é assim tão difícil, porque nós nos esforçamos, ou pelo menos, mesmo que a gente atire para debaixo do tapete algumas coisas, mas já não é assim tão difícil a reconciliação. Mas este terceiro passo, a restituição, é tramada. Porque obriga muitas vezes a repor a verdade. E aí a gente já não quer. Aqui nesta igreja, há uns 2 ou 3 anos, alguém estava comigo e não sei o quê, e eu disse, ok, isso é tudo mentira, está provado, fiz, provei, etc. Que não é coisa que seja preciso. E depois de tudo, eu não sabia, eu falei sem saber. Eu disse, então agora vai a todos aqueles que foram caixote do lixo e ouviram aquilo que tu falaste, vai e repõe a verdade. Isso não. Eu não sei a todos e também não sei àqueles a quem essas pessoas já falaram. Eu disse bandido, terrorista, mau caráter. Porque se a gente fere, agoa, fala mal, é bom depois restituir. Amém? Aproveitem para dizer um amém. É verdade, todos nós sofremos com isso. Então, aqui está a falar do processo de restituição, que no tratamento das feridas é bom. E último slide. Restauração. Significa restituir a quantidade e qualidade, mas em maior plenitude. A restauração de Deus é sempre maior em quantidade e em qualidade. Em Jó, no capítulo 42, no versículo 10, diz assim, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo do que antes possuíra. Então, quando nós estamos completamente restaurados, relacionamentos quebrados, feridas acontecendo, e agora estou a falar no geral da vida de igreja, essas coisas acontecendo dentro da igreja, fora, marido, mulher, companheiro, alguém que já não está mais connosco. Muitas razões a gente às vezes tem, porque eu pensei assim, é tempo de, na presença de Deus, tu te predispôs a receber o dobro daquilo que Deus tem para ti. Cura isso, diz, ok. Vamos curar, mexe nessa emoção, passa tempo com Deus, diz, Deus faz uma cirurgia aqui no meu coração, faz uma cirurgia na minha memória, faz uma cirurgia naquelas coisas onde precisa, o que está no meu coração, porque às vezes a gente lembra-se, o inimigo gosta de nos lembrar, trazer, lançar na cara, trazer tudo isso, o inimigo gosta, e vocês sabem que sim. Agora, se é ofensa, se é ferida, eu e vocês temos de lidar com isso. Caso contrário, daqui a 10 anos, a gente ainda vai estar a falar disso. O zangue, 15 anos, ainda estamos a falar da mesma coisa. Então, está para trás, resolveste, deixa lá para trás, ser curado, passa pelo processo da restauração e Deus vai restaurar. Tu e ele, tu e a pessoa. E quando eu digo tu e a pessoa, não estou a dizer que tu tenhas de restaurar um relacionamento que às vezes Deus já afastou de ti. Se já está longe, deixa estar longe. Restaura cá dentro toda uma parte emocional. A gente está a dizer, então tenho de restaurar, tenho de voltar. Há pessoas já magoaram que eu perdoei, que resolvi o meu coração. Se eu encontrar, sou capaz de dizer, olá, valente, Deus te abençoe.
e continuo a minha vida. Não lhes desejo mal, mas não gasto tempo ao pé deles. Não me sento à mesa, porque a mesa é um lugar de passar vida. E as mesas produzem vida ou produzem morte. Então há mesas que produzem morte onde eu não me sento. Mas não é teu irmão. Você não ama as pessoas. Amo as pessoas. Até os meus inimigos eu amo. Mas o amor não tem nada a ver com tu teres um relacionamento da proximidade. Não tem. E às vezes há crentes que se enganam com isso, porque enchem, ouvem, tem de perdoar tudo e tem de fazer. Não. Cada coisa nos pontos dos is. Agora há coisas, mas também nunca mais vai lembrar e eventualmente vai lembrar. Mas nunca vai causar dano. Porque foi curado. Mais tarde, lembrei. Mas imediatamente para trás das costas. Obrigado, Jesus, porque eu estou livre. Então, é uma vida que produz paz. Nós vivemos liberto das ofensas, nós vivemos liberto das feridas emocionais e Deus quer que isso aconteça comigo, com vocês, para que nós possamos estar todos em paz com Ele e com Deus. Vamos ficar de pé.